Fala galera, um bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você esteja assistindo a esse vídeo. Vamos dar continuidade à leitura do livro A Justiça é uma Mulher Negra, da Kiara Ramos e da Lívia Santana Vaz. E hoje é a leitura da terceira parte do terceiro Jirê. E a gente começa aqui. Orixalidade e Justiça. No Brasil, temos um panteão afro-ameríndio único em todo o mundo. Entretanto, o epistemicídio nos impede de acessar essa gama de possibilidades existenciais e epistemológicas, impondo-nos o embranquecimento e a eurocentrização das nossas referências éticas e filosóficas e das nossas próprias percepções de mundo. Como já questionamos em outro espaço, o que nos faz contemplar uma deusa da justiça grega, Temis, diante do tão poderoso arquétipo de Oiá, síntese mítica da luta das mulheres negras por liberdade e dignidade. Por que seguimos reverenciando um juiz Hércules que exerce um esforço hercúleo na tentativa de proferir decisões justas e imparciais, quando temos na missão kármica de Xangô a justiça como lei do pertencimento? Qual a razão de escolhermos o deus Hermes, mais uma vez associado à mitologia grega, ao invés de Exu, mensageiro que representa a reciprocidade, a troca e a multiplicidade que engole o mundo e o devolve repleto de sentido, elementos tão inerentes à missão do intérprete do direito? Como vimos, o colonialismo resultou com efeitos perpetuados até os dias atuais na colonialidade do poder, do saber e do próprio ser. Fenômenos indissociáveis da modernidade e do capitalismo e que negam a humanidade do outro para impor a humanidade hegemônica como universal. Como contraponto a esse panorama epistemicida, a orixalidade é aqui representada como possibilidade de resgate da nossa ancestralidade numa perspectiva epistemológica, como uma oferenda afrodiaspórica em diálogo aberto com outros saberes. Quando falamos em orixás, não estamos nos referindo simplesmente a entidades das religiões afro-brasileiras ou a um simples sistema de crenças, mas sim a um sistema de princípios extremamente sofisticado, construído a partir da diáspora africana como estratégia de convivência, resistência e sobrevivência do povo negro. Sabemos que em torno dos terreiros se formaram e ainda se formam verdadeiras famílias extensas, assentadas no respeito à ancestralidade, na preservação da natureza, no afeto, no cuidado, na justiça e no equilíbrio da força vital. Sob esse prisma, para além de qualquer crença religiosa, a orixalidade se constitui como uma proposta ético-filosófica capaz de ampliar nossos horizontes epistemológicos, estabelecendo assim uma ruptura com o colonialismo epistêmico, a partir dos ensinamentos mantidos nas comunidades de terreiros ligados a princípios indissociáveis da justiça, muitos deles transmitidos através da potência poética dos oriquis, itãs e outros gêneros da literatura oral e urbana. Podemos nos instrumentalizar para fazer emergir narrativas que coloquem em evidência nossos saberes ancestrais. É preciso, entretanto, compreender a riqueza e amplitude dos mitos iorubais, para além da sua relevante função mítica. Com efeito, os contributos da mitologia dos orixás transcendem a potência dos simbolismos ancestrais, alcançando também os campos da sociologia, filosofia e direito, assumindo caráter jus-filosófico e verdadeira função pedagógica e transformadora da ordem social. A orixalidade diz respeito, portanto, aos ensinamentos insurgentes do precioso e singular
panteão afrodiaspórico criado nas senzalas. A instrumentalização que a orixalidade nos proporciona, a partir de outros valores e princípios éticos, representa a possibilidade de rompimento com a lógica da razão universal individualista, abrindo caminhos para a construção de uma justiça pluriversal do nós. A justiça nos orixás. Diferentemente do reducionismo e dualismo próprios da visão eurocêntrica e cosmológica africana, nos permite afirmar a existência de... Diferentemente do reducionismo e dualismo próprio da visão eurocêntrica, a cosmologia africana nos permite afirmar a existência de multiplicidade e complementaridade de funções na construção coletiva de um afrofuturo ancestral. Nessa mesma linha de percepção, os orixás também se apresentam como multipotentes e complementares em suas missões comuns de busca do equilíbrio, da reciprocidade e da justiça. Desse modo, embora seja Xangô o orixá considerado senhor da justiça, todos os orixás, cada um com suas características, ferramentas e habilidades, se conectam a uma cosmopercepção de justiça ancestral afrodiaspórica. É nesse sentido que Paulo Fernando Soares Pereira afirma que não há uma concepção de justiça a partir dos orixás, mas variadas e complexa forma de pensar o que é justo. Essa noção de complementaridade no panteão africano iorubá e afrodiaspórico se revela não apenas nas relações entre os orixás, mas também no paradoxo existente no arquétipo mítico de cada orixá. Em Exu, senhor dos caminhos e dos mercados, temos o paradoxal papel social transformador do transgressor. Ele tanto é capaz de fazer o torto endireitar, quanto de fazer o direito entortar. Embora, num primeiro momento, uma análise precipitada possa fazer crer que a transgressão opera contra a ordem, num sistema em que o direito dissocia-se da justiça, aglutinando privilégios a favor de determinados grupos às custas da opressão de outros. A figura do transgressor pode ser fundamental para o reestabelecimento da justiça. Essa transgressão pode se realizar de diversas maneiras, inclusive por meio das insurgências epistemológicas, assumindo importante função pedagógica e de transformação social. Ogum, a primeira das 4 divindades concebidas quando Olodumare criou o universo, é o senhor da guerra, por isso também associado à morte. Ao mesmo tempo, quando a sua criação, Ogum recebeu a missão de ensinar à humanidade a atividade da caça e a arte da forja, preparando-lhe para a guerra e transmitindo-lhe todos os saberes necessários para a sobrevivência no Aie. É por isso considerado ainda um civilizador. Com a criação dos seres humanos, a morte encontrou neles seu alimento favorito, atacando-os incansavelmente para saciar sua fome. Quando Orumilá, o único que conhece os segredos das proibições de cada divindade, ensinou a humanidade a se livrar da morte prematura, esta passou a se apoiar em seus irmãos Xangô, Obaloê e Ogum. Este senhor do ferro produz a morte por acidentes fatais e por meio da guerra, sendo por isso invocado ele mesmo para proteger as pessoas desse tipo de destino. É Ogum que, por estar intimamente ligado à morte, pode dela nos salvar. Ele também desperta o medo que temos da própria morte, sentimento necessário para que se busque vida longa e próspera, evitando se invocar a guerra em vão ou se empunhar a espada cujo peso não se pode carregar. Aqui temos a função pedagógica do mito ligada ao instinto de sobrevivência e ao senso de autopreservação. Além disso, como nos indicam alguns de seus oriquis, ele mata o ladrão e mata o dono da coisa roubada. Ele mata o dono da coisa roubada a quem criticou esta ação. A morte em Ogum atinge igualmente a todas as pessoas, não importando sua posição social. É também Ogum que domina a forja e a tecnologia, permitindo por meio desses instrumentos a continuidade da própria vida. Portanto,
Temos em Ogum tanto a morte pela guerra quanto a guerra pela sobrevivência, fenômenos aparentemente conflitivos, mas que estão relacionados com a renovação das linhagens e transformação e reestruturação das sociedades. Nesse aspecto, Exu, com seu já mencionado papel transgressor, apresenta-se como complementaridade a Ogum, numa outra lógica de transformação social com meios alternativos àqueles modos de civilização produzidos em Ogum. Nesse sentido, vê-se aqui um equilíbrio integrativo entre Exu e Ogum na construção de perspectivas de renovação da sociedade. Assim, ordem e transgressão têm que ter seus espaços neste processo evolutivo social e dessa forma se equilibrar ou se alternar para que possa assim haver tanto evolução quanto preservação e combate aos processos de autodestruição, que podem comprometer a sobrevivência e a continuidade do desenvolvimento real da sociedade em questão. O processo evolutivo da própria justiça também requer equilíbrio e harmonização de modos distintos de existir, de pensar e de mudar, renovar o mundo. Não haverá construção de uma justiça pluriversal sem efetiva abertura para o diálogo, para a divergência e até mesmo para a observação social evolutiva. Oxóssi, com sua destreza, coragem e estratégia próprias de um caçador, também nos traz ensinamentos sobre justiça numa perspectiva coletiva. Tendo aprendido a arte da caça com seu irmão Ogum, Oxóssi assume a figura de provedor e, nesse sentido, se relaciona com a fartura, a prosperidade e o sustento da comunidade. Dessa maneira, sua função social também está sob uma ótica diversa, mas complementar à de Ogum, atrelada à sobrevivência. A simetria do seu arco nos remete ao equilíbrio e à ordem, sendo sua flecha indicativa de uma direção, de um caminho a seguir, ainda que este tenha que ser aberto em meio à mata densa da floresta. Sendo o caçador maior, Oxóssi é capaz de liderar o grupo em torno de um objetivo coletivo, transmitindo a lição de que o objetivo comum do grupo ou comunidade deve ser tomado com a devida importância por cada um dos integrantes, pois somente assim o coletivo terá sucesso na sua empreitada. É com Oxóssi e sua estratégia de caça que aprendemos a respeitar nossa essência e individualidade, sabendo que, no entanto, ela está conectada à comunidade a qual pertencemos. Sob esse prisma, os nossos objetivos individuais não estão dissociados dos objetivos da coletividade. Eles apenas multiplicam sua potência se caminham lado a lado em busca da caça que será servida a toda a comunidade. No contexto da diáspora africana, Iemanjá é considerada rainha do mar, ainda que não esteja na tradição africana associada necessariamente ao mar. Iemanjá está ligada às águas, sendo também mãe dos orixás, representativa do elemento feminino responsável pela gênese do mundo. Sintetiza em si o poder feminino da maternidade e da fertilidade, conectando-se à força da ancestralidade feminina, seu poder matriarcal, garantidor da continuidade de sua linhagem ancestral. Nos remete também à proeminência das mulheres nos espaços de poder eminentemente masculino. Ela conduz a justiça das águas e acolhe os filhos abandonados, dando sentido à ideia da família extensa, unida pelo afeto. Oxum também representa o poder feminino nas sociedades iorubás, liderando as vendas do mercado, assim como o Oiá. É chamada de Iyalode, posição que implica assumir posições, tomar decisões e negociar frente a frente com os homens. Oxum nos apresenta, assim, uma concepção de equidade de gênero nos espaços públicos, nem por isso se afastando de sua feminilidade e poder de sedução e persuasão. Suas palavras doces, aliadas à sua sagacidade, lhe proporcionam riqueza e prosperidade. Oxum lava suas joias antes mesmo de lavar seus próprios filhos, o que denota valorização do alto amor e do alto cuidado.
mas também a importância de conferir autonomia à sua prole, mesmo porque o excesso de zelo não educa, relaciona-se com a fertilidade das águas e nelas encontra o seu dom de cura. Também denominada de Oiá, Yansan é a senhora dos ventos e das tempestades, orixá arquétipo da mulher guerreira, no âmbito dessa cosmopercepção afrodiaspórica de justiça nos orixás. Oiá representa uma importante quebra de paradigma, uma ruptura com a rigidez dos papéis sociais estabelecidos para homens e mulheres. Isso porque ela adquire os atributos de seus companheiros. Com Ogum, casou-se e teve 9 filhos, adquirindo o direito de usar a espada em sua defesa e dos demais. Com Oxaguian, adquiriu o direito de usar o escudo para proteger dos inimigos. Com Exu, adquiriu os direitos de usar o poder do fogo e da magia. Com Oxós, adquiriu o saber da caça para suprir-se da carne e a seus filhos. Com Xangô, adquiriu o poder do encantamento, o posto da justiça e o domínio dos raios. Assim, Oiá não apenas aprende a manejar as ferramentas e poderes inicialmente atribuídos aos homens, mas também é capaz de se aprimorar a partir dos saberes compartilhados, atuando quer autonomamente, quer lado a lado, em relação de reciprocidade e em pé de igualdade com seus companheiros. Com isso, Oiá nos remete à nossa multipotencialidade, nos ensina que nossa natureza ancestral africana não precisamos performar a feminilidade e fragilidade brancas europeias para conquistar afeto, respeito e poder. Na condição de Ialodê, ocupa a mesma posição de poder dos líderes masculinos, mãe de 9 filhos, os quais, quando preciso, protege com fúria sob a pele e os chifres de uma búfala. Ela nos transmite a assertividade de uma maternidade sem culpa. Dona do vento, ela arruma a casa e os filhos às pressas, como um vendaval, para seguir seu rumo e perseguir seus próprios objetivos, que também não se dissociam de sua prole e de sua comunidade. Pelo contrário, caça e guerreia decididamente por si e pelos seus, ocupando, ao lado de Xangô, em plena sintonia e completude, o trono da justiça afrodiaspórica pluriversal. Oiá rompe com o racismo patriarcal, enfrentando as opressões coloniais. Assim como os orixás aqui abordados, os demais também desempenham papéis fundamentais na construção da justiça, cada um constituindo elemento igualmente essencial para a vida em comunidade. É por isso que a justiça nos orixás é a justiça da pluriversalidade. O girê da justiça só é completo se a diversidade de todos se fizer presente. Exu engole o mundo e o devolve cheio de sentido, a oferenda da exuêutica como insurgência epistemológica. Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje, ditado iorubá. Aqui traremos algumas das contribuições de Exu para o direito, com o alerta de que as ideias serão apresentadas em saltos quânticos, pois não há espaço suficiente para esmiuçar os caminhos multidimensionais traçados por Exu. Exu é rápido, ninguém consegue acompanhá-lo. A encruzilhada nos obriga a olhar para dentro, nos impulsiona a retirar o falso manto da neutralidade para descobrir o nosso ponto de partida e prospectar os caminhos para alcançar o nosso ponto de chegada. A encruzilhada é o portal do mundo, de onde podemos enxergar, para além das direções óbvias, a terra que os nossos pés pisam, os ares acima das nossas cabeças e ainda o nosso próprio interior. Senhor da encruzilhada, Exu nos apresenta então a possibilidade de ruptura com os caminhos impostos pelos pactos epistemicidas da branquitude. Seu dinamismo nos proporciona o assentamento de bases para uma proposta epistemológica afrodiaspórica que considere a pluralidade e as interseccionalidades na aplicação e interpretação do direito, notadamente no que diz respeito ao gozo de direitos fundamentais. Sendo Exu reciprocidade, oferendamos a exuêutica como insurgência epistemológica.
Conta-se que Exu nasceu antes mesmo que a sua própria mãe. Isso porque, para atender ao desejo de maternidade de sua mulher, Orumilá decidiu pedir a Oxalá que lhes desse um filho. Ao chegar no palácio de Oxalá, Orumilá cruzou com Exu e Angui, que estava sentado à esquerda da entrada. Orumilá então quis saber se aquele era seu filho, o que Oxalá respondeu que ainda não era o momento da chegada de um filho e que aquele não seria o filho ideal. No entanto, diante da insistência de Orumilá, Oxalá resolveu acatar o pedido. Tempos depois nasceu Exu Eligbara, falante e faminto. Exu nasceu com tanta fome que começou a devorar tudo que viu pela frente. Comeu tudo que era bicho de 4 pés, todas as aves, comeu os inhames e as farofas, engolia tudo com garrafas e garrafas de aguardente e vinho. Comeu as frutas, os potes de mel e os de azeite de palma, quantidades impensadas de pimenta e noz de cola. Sua fome era insaciável. Como a fome de Exu não passava, sua mãe lhe dava tudo o que lhe pedia, e num piscar de olhos ele engolia. Engoliu o mundo inteiro, mas quanto mais Exu comia, mais fome ele tinha. Tamanha era sua fome que ele acabou devorando a própria mãe. Ainda faminto, Exu tentou comer também seu pai Orumilá, que empunhou sua espada para atacar o filho. Exu conseguiu desviar-se do golpe do pai e fugiu, dando início a uma implacável perseguição de Orum em Orum. Quando Orumilá conseguiu alcançar Exu, cortou-o em 201 pedaços. Para a surpresa do pai, o do 101º pedaço regenerou-se e se transformou novamente em Exu. A cada ataque de Orumilá, Exu era retalhado em 201 partes, mas se reconstituía continuamente a partir do último pedaço. Chegando no derradeiro Orum, sem saída, Exu resolveu entrar em acordo com seu pai, devolvendo tudo o que havia devorado. Ao restituir as coisas que devorou, Exu as devolveu repletas de sentido. Por isso ele é o senhor dos signos, dos símbolos e da comunicação. Representa o princípio dinâmico, que permite que todas as coisas se comuniquem e se concretizem. É o próprio movimento, infinitude, multiplicidade e circularidade. Sem Exu, não há comunicação entre os seres humanos e os orixás. É, pois, Exu quem confere sentido e significado ao mundo e, ao fazê-lo, assume o papel de traduzir os sentidos como um intérprete. Na Exuêutica, no entanto, diferentemente da limitada hermenêutica da branquitude, não há manipulação de sentidos para garantia de privilégios a quem quer que seja. Por isso, Exu engole o mundo inteiro, compreendendo-o em sua totalidade, para então definir o significado das normas jurídicas. Isso quer dizer que no processo de interpretação do direito, o intérprete não deve se comportar como um sujeito destacado da realidade. Não precisa realizar nenhum esforço hercúleo de afastamento do objeto de sua análise. Pelo contrário, ele deve promover a sua aproximação. Sim, porque o objeto de sua interpretação não são apenas normas jurídicas e fatos, são também pessoas que terminam por ser objetificadas na lógica da hermenêutica da branquitude, que por sua vez engole apenas o seu próprio mundo de privilégios, empreendendo em processo quase autofágico de interpretação das normas por si e para si. Etimologicamente, o nome Exu significa esfera, denotando a sua circularidade. Na proposta da Exuêutica, é essa circularidade que possibilita que o erro se torne acerto, que o não pertencimento seja notado, que o não compreendido ganhe sentido. Nesse processo circular de interpretação se estabelece a troca. Cada volta em torno das normas, dos fatos e das pessoas modifica o intérprete, preenche as lacunas antes existentes, modificando também a percepção do intérprete sobre o sentido do conjunto de elementos a serem analisados. Esse processo interpretativo, portanto, requer que as pessoas sejam enxergadas. Elas não são apenas números ou nomes, não são ficções universalistas, são indivíduos em sua complexidade, em sua humanidade policêntrica, cujas identidades interseccionais podem representar obstáculos para o acesso a direitos e, portanto, à justiça. Daí a necessidade de uma percepção interseccional
dos sujeitos por parte do intérprete, assunto que será aprofundado no último tópico desse girê. Exu fala e compreende todas as línguas e linguagens, a falada, a escrita e da emoção, o que lhe permite a compreensão de todas as pessoas, suas entidades e suas dores, ainda que ele próprio não as sinta. O intérprete do direito, notadamente no âmbito de um sistema de justiça eminentemente branco e masculino, e, portanto, com visões parciais, unilaterais e preconcebidas de justiça e igualdade, deve ser capaz de se comunicar e de compreender todas as pessoas em suas diferenças, desenvolvendo capacidade de empatia. Na encruzilhada de Exu, todas as culturas do mundo se encontram num diálogo transcultural, que nem nega nem absolutiza as diferenças, mas as considera essenciais para a construção de uma justiça plena e efetivamente pautada na diversidade. É então a partir desse lugar que se conectam num rico e criativo encontro dialógico as cosmopercepções africanas, afrodiaspóricas, indígenas, afro-indígenas e outras tantas voltadas para a construção de uma sociedade justa. Exu é também reciprocidade, troca, responsividade. Por isso, nem sempre dá o que se pede, mas sim o que é justo e necessário. Nessa relação de mutualidade, Exu não dá nada sem receber algo em troca. Nada ele se pede sem oferecer-lhe algo. Essa é a ética responsiva de Exu, o Exu ética, ou Exu ética, que é absorvida na esfera jurídica, nos remete à ideia de que não há direitos sem deveres, não numa sociedade fundada na reciprocidade. Não é à toa que a Carta Africana de Direitos Humanos reconhece os direitos e liberdades, mas também as obrigações e deveres correspondentes. Essa não é, no entanto, a lógica da branquitude, que confunde seus direitos com privilégios, e por isso age como se não fosse parte de uma coletividade, mas apenas de sua própria casta. Essa exuética da reciprocidade e responsividade, aliada à circularidade própria do Senhor dos Caminhos, nos remete ao ditado iorubá em epígrafe, conferindo-lhe sentido a partir da pedagogia da encruzilhada. Nós somos a pedra de Exu, a pedra que ele atira hoje para matar os velhos e sombrios pássaros do racismo patriarcal, da hermenêutica, da branquitude e do epistemicídio jurídico. A justiça de Xangô e a lei do pertencimento. Eu canto o amor justo, eu canto o amor que vê, eu canto a justiça que enxerga. Na minha voz, a luz do discurso, o ecoar do fogo forense, no divino foro da transformação. Lucas dos Prazeres, Justiça de Xangô. Xangô, consagrado orixá da justiça, o rei de Oió, carrega consigo o símbolo que rege a construção de uma sociedade justa. O machado de Xangô é um machado duplo, denominado de Oxé, normalmente representado pela figura de dois gêmeos, um de cada lado, o que faz alusão direta à simetria e equilíbrio necessários à realização da justiça. Portanto, o Oxé do Senhor dos Gêmeos representa o poder duplo, mas por ser simétrico, pode passar a ideia de que este poder não é baseado em relações de opressão, mas religiosamente fundado na base da ancestralidade do herói mítico deificado, tal como Xangô o realmente é. A justiça de Xangô não cabe numa cosmovisão ocidental colonial. Ela enxerga, ouve, fala, sente e, a partir dessa cosmopercepção, julga conforme a lei do pertencimento. Xangô distribui com equidade e decide com esteio na pluriversalidade, como membro integrante da sua comunidade. Ele não precisa de esforços hercúleos para fazer justiça, não julga de cima para baixo, porque sabe que é parte da sua coletividade que também o compõe. Sendo assim, Xangô julga em roda com seus pares, o que em nada prejudica a sua missão e o seu poder de decisão, posição que lhe permite enxergar as interseccionalidades, tornando-o apto para julgar com justiça e justeza. Não há, portanto, espaço para outrificação na justiça de Xangô,
que, sabedor de sua missão kármica, não se esquiva de sua responsabilidade, sendo ele próprio alvo da sua justiça. Por isso mesmo, quando julga, o faz sobre uma lâmina afiada do seu próprio machado. Ao empunhá-lo e erguê-lo para julgar injustamente, seria ele o primeiro a ser degolado pelo gume certeiro apontado para o seu pescoço. A missão kármica de Xangô nos remete ao julgamento com responsabilidade, à capacidade de julgar seus pares e, portanto, de enxergar-se como parte da comunidade. Por isso, ele julga como se estivesse julgando a si próprio. O seu machado de 2 gumes sintetiza em si a lei do retorno, segundo a qual aquele que julga será também alvo de julgamento pelas injustiças que comete ao julgar. Ao pensarmos a justiça de Xangô, questionamos que se a magistratura brasileira está preparada para julgar sobre a mira da lâmina do Oxé. E ainda, será que as decisões seriam as mesmas se a magistratura brasileira decidisse sob a lâmina do machado de Xangô? Será que o peso do próprio martelo pudesse esmagar a hermenêutica que encarcera corpos negros? Continuaríamos sendo 2/3 da população carcerária? E se a justiça retirasse a suposta venda e empaticamente enxergasse as diversas opressões que intercruzam os nossos corpos, será que ela continuaria a legitimar a violência contra as mulheres? Certamente não. Por isso, nossa proposta parte da ética dos terreiros e das senzalas, de valores e princípios disruptivos dos sistemas de opressão, para a realização de uma justiça que seja resultado de relações interdimensionais fundada na filosofia Ubuntu e na pluriversalidade, em contraposição ao individualismo universalista da modernidade. E é por entre as fissuras do mito da razão do sujeito universal que nossa contranarrativa ético-jurídica afrodiaspórica se infiltra na entrada para que, na estrutura, para, a partir de nós, lançar as bases de uma justiça pluriversal. Bom, gente, eu vou parar por aqui, porque já está dando tempo do aplicativo de gravação, né? Tempo de gravar. E aí, a próxima parte vai ser a 4ª parte aqui do terceiro girê. A gente começa aqui, pelas mãos das mulheres negras tecendo a justiça pluriversal. Tá? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.